Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês eu alimentando esses filhotinhos aqui. Eles estão com o papinho cheio, mas tô dando uma reforçada aqui de vez em quando. Acho que nem vai ser preciso, mas eu vou mostrar só para vocês verem como que eu faço quando eu alimento, que é raras vezes. Eu não gosto, eu gosto que sempre as mãezinhas alimentem. Por quê? Porque quando a fêmea gurgita a comida para o filhote, fortalece o sistema imunológico, tá? Então é um procedimento que quando a mãe alimenta os filhotinhos, eles ficam mais fortes. Beleza? Também vou deitar essa fêmea aqui, vou colocar os ovos verdadeiros dela e vou mostrar para vocês. Então quem não é inscrito, já se inscreva no canal, curta e no final do vídeo comente e compartilhe. E bora pro vídeo. Bom, pessoal, e sempre me perguntam, né, como que eu alimento, se eu trituro algum alimento, se eu coloco semente ou simplesmente eu coloco ração extrusada. Bom, pessoal, aqui, ó, como vocês podem ver, tá? É uma papinha, tá vendo? Ó? É a mesma papinha que utilizam para pintacidídeos, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, essa papinha aqui, tá? Não é propaganda nem nada, mas se vocês forem procurar, eu compro sempre dessa aqui, Alcon, tá? Não tem papinha específica para pintacilgos. Eu sempre utilizei essa e é muito boa. Mas eu quase não utilizo, ó. Tá cheinha. Que raramente eu utilizo, como eu já falei para vocês. Eu não gosto de alimentar os filhotes, tá? Então, não é uma prática que eu costumo fazer, só vou fazer para vocês verem. Eu utilizo essa seringa, tá? Simplesinha, bem baratinha. Isso aqui é para limitar, para na hora que nós apertarmos, não ir muita comida para o papinho. Eu já tenho tanta habilidade que eu aperto um pouquinho e faço assim, ó. Eu deixo sempre no limite. Se eu apertar aqui, não vai. Aí, o que eu faço? Então, eu deixo sempre assim, porque uma voltinha que eu faço assim, ó. Tá vendo, ó? Uma voltinha que eu faço assim é o limite certo de só um pouquinho certo. Então, eu pego e faço assim, galera, ó. Eles estão com o papinho cheio, mas não sei se eles vão comerem. São bem esfomeadinhos eles, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vem, papai. Ó. Vendo? São bem esfomeados, ó. Estão tudo de papo cheio. Essa mamãe tá excelente, tá vendo? Esse aqui mesmo, ó. Ó, esse aqui o papinho tá bem cheio, tá vendo aqui, ó? Esse aqui tá escondidinho. Ó, isso aqui amarelinho, galera, ó, é o papo dele cheio, ó. Isso aqui amarelinho é o papo dele cheio. Isso aqui amarelinho, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver o vídeo. Ó, bem aqui, ó. Isso é o papo dele. Igual esse aqui, ó. Esse aqui é o papo dele. Cheio, cheio, cheio. Então, são bem comilões. São bem comilões. Então, essa mãe tá de parabéns. Essa ninhada aqui, galera, eu já anilhei eles. Já tá com a anilhinha no pé. Anilhei. Aqui a anilhazinha dourada. Aqui, ó. Anilhinha dourada. Aqui são duas fêmeas, essas clarinhas. Uma fêmea canela pastel e uma fêmea pastel. E os mais escurinhos são machos. Eu acho que vai ser um macho ancestral. Possa ser que ele seja um passepartout, tem que testar. E aqui um macho canela. Então, uma ninhada de 4 filhotes, todos saíram diferentes. Aparentemente é um macho canela e um macho ancestral. Uma fêmea pastel e uma fêmea canela pastel. Poxa, Israel, como assim consegue ter essa diversidade de filhotes numa única ninhada? É porque o pai é um pai pastel, portador de canela pastel, e a mãe é uma mãe canela. Então, quando bate o canela pastel que o pai porta com o genes canela da mãe, os machos nascem canela. Quando não bate esses genes,
aí nasce ancestral, tá? Porque o pai é pastel e a mãe é canela. Então nasce ancestral. Com relação às fêmeas, por ele ser da mutação ligada ao sexo, né? Ser pastel e portal canela pastel, só tem possibilidade de nascer fêmeas mutadas. Então sempre que nasce um clarinho, eu sei que é uma mutação. Fêmea, no caso, né? Então aqui é uma pastel e uma canela pastel. E o macho, como tem um tom muito preto, muito intenso, então eu creio que é um ancestral. E o outro que próximo das costas, né? O doce é um tomzinho mais bege, eu creio que é um machinho canela. Como não tá sol, não tá claro, normalmente a mutação canela e canela pastel, os olhos, quando estão filhotinhos, ficam meio avermelhados, mas esses dias aqui tá muito nublado, a luz da lua eu não consigo ver, a claridade da luz eu não consigo ver, então fica nessa dúvida com relação ao machinho, né? Então são 2 machos e 2 fêmeas. Agora, galera, eu vou pegar os ovinhos dessa fêmea aqui, não sei se tá pegando, tá? Aliás, eu vou pegar o ninho, ó. Ela nem quer sair do ninho, essa vergonha. Ó. Essa fêmea, ela pôs o 4º ovo hoje, tá? E eu tinha retirado, então agora eu devolvo os outros 3, porque essa fêmea aqui, eu acho, não me lembro dela ter colocado 5 ovos. Todas as posturas dela foram 4 ovos. Então, ela pôs o 4º hoje, eu devolvo os ovos verdadeiros, né? Para acontecer igual aquela ninhada ali. Os filhotes nascerem tudo no mesmo dia, tudo forte e saudável, tá bom? Aqui, galera, tem os 3 ovos de plástico, esse é o verdadeiro. Então, eu deixo guardadinho aqui, ó, na minha gavetinha, né? Tudo bonitinho. Esses 3 ovos são os dela. Então, aqui eu retiro. Quem me acompanha sabe que eu prefiro tirar os ovos tudo com a colher. Então, devolvo. Ela colocou uns ovos bem pequenininhos dessa vez. Mas ela cruzou, eu vi ela cruzando bonitinho. Então aqui, galera, são os 4 ovinhos. Eu vou deitar ela lá. Antes de eu deitar ela, eu já anoto aqui no caderno, né? Então essa fêmea, pessoal, ela já teve 4 posturas. Ela iniciou um choco dia 17/10/2025. Aí estavam vazio. Quando foi dia 10/11, ela estava iniciando uma segunda postura, né? Aí também não deu certo. Aí eu dei um tempão para ela. Do 11 só vim deitar ela depois, 4 meses depois, praticamente, ó, porque do dia 10/11 o dia 12/3/2026, 4 meses praticamente. Aí nasceram, né, de 3 ovos, deu 2 filhotes. Agora ela vai para a 4ª postura, né? Então, hoje, dia 19, né? Do 5, né? 5/2026. Inicia o choco com 4 ovos. Se ela pôr mais um amanhã, depois eu acrescento aqui. O macho é esse mesmo machinho aqui, o Ismael. A origem desse macho é aqui, o criatório mesmo, né? Então não preciso colocar. Aí quando nasceu, coloca a data de nascimento. Se tiver algumas observações, eu coloco aqui. Essa temporada, essa fêmea é a última postura. O máximo que eu faço são 4 posturas. Então essa fêmea, a última postura vai ser agora. Estando cheio ou não, vai ser a última postura. Então, chegou 4 posturas, eu paro. Mas percebam, ó, que da segunda para a terceira foram 4 meses. Porque outras fêmeas estavam criando, eu nem mexi com ela. E aí, do mês 3 para o mês 4, ela ficou pronta novamente, com filhote, já estava pedindo gala. Aí eu cruzei ela, né, porque ela ia colocar ovos de todo jeito. Essa fêmea, para ela não ter postura,
eu tenho que tirar ela da gaiola separada e pôr com outras fêmeas. Se eu deixar ela separada, ela entra em outra postura de novo. Eu tenho que torcer para que, quando ela vir a criar esses filhotes, os machos não estejam cantando, porque se estiver cantando, ela pode ficar pronta antes dos filhotes separar dela, que foi o que aconteceu aqui. E agora eu vou pegar esses ovinhos. A partir de hoje, dia 19, se inicia o choco dessa fêmea. Aí com aproximadamente 12 dias, como tá um tempo meio frio, galera, possa ser que nasça com 13 dias, tá? Normalmente são 12 dias de choco. 12 dias já nascem os filhotinhos. Porém, se o clima na época que tá o choco tiver um pouco frio, pode se estender sim para 13 dias. Já aconteceu aqui de tarim nascer com 13 dias, tá? Então isso é super normal. Vamos ver, né? Vamos ver quanto que tá. Tô com uma fêmea aqui embaixo também que ela tá chocando. Tá para nascer. Eu não lembro qual foi o dia que eu deitei ela, mas ela já deve estar com uns 6 dias aqui. Essa também vai ser a última postura. A canela ali também é a última. Aquela outra que tá com o filhote também é a última. Eu creio que não vou mais. Aqui, esses que nascerão são as últimas arremessas. O que acontece, pessoal? Alguns machinhos que eu tenho que são galadores aqui entraram em muda também entre final de novembro até janeiro. Por isso que eu aproveitei ainda algumas fêmeas entre fevereiro e março e abril. E ainda tá dando certo, tá bom? Porque quem acompanha meus vídeos sabe que eu sempre falo a temporada certinha de reproduzir. Esse período aqui já era para eu ter recolhido as fêmeas, elas estarem no gaiolão voando, né? E não tá mexendo mais com reprodução. Porém, tem uma coisa que está muito interessante esse ano. Se vocês acompanharem o clima anual deste ano, vai ficar 10 graus acima da média. Por um exemplo, até o final do outono, a média aqui em São Paulo vai ficar entre 23, a máxima, e a mínima 15, que não é comum, é sempre menos. Quando chega o inverno, já está bem frio. Então, essa temperatura um pouco elevada também faz com que as aves aprontem fora de período. É isso que está acontecendo com alguns criadores. Então, fêmeas aprontando fora de período e macho entrando em muda fora de período. Tá? Bom, galera, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já curte, comenta. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilha. Fui!